Vamos lá então. Deus é um Deus poderoso, Deus é um Deus de milagre, e Deus, através da obra do nosso Senhor Cristo, nosso Jesus maravilhoso, Ele fez uma obra redentora, seu sangue derramado na cruz, o seu amor nos alcançou, amém? Muitas vezes nós verbalizamos, né? Dia que eu encontrei Jesus. Jesus não estava perdido, tá, gente? Nós fomos encontrados por Cristo. Jesus veio ao nosso encontro, Jesus cruzou o nosso caminho e mudou a nossa história. Mas Jesus não fez essa obra simplesmente para que pudéssemos estar numa situação de salvos, ou numa situação onde seríamos individualmente abençoados, mas Jesus tem uma missão para todos nós. Nós somos chamados para ser o bom perfume de Cristo, aonde estivermos, sermos o bom perfume de Cristo. E isso vale para aquele que conheceu a Jesus hoje, para aquele que já conhece Jesus há muitos anos. Aonde nós formos, nós seremos aqueles que exalarão o bom perfume de Cristo. Quando nós nos reunimos como igreja, a reunião dos santos, a nossa adoração aos pés de Jesus, que aqui seja exalado o bom perfume de Cristo, onde muda essa atmosfera, porque de nós emana uma adoração, palavras que exaltam o nome de Jesus, palavras que adoram, palavras que se rendem ao senhorio e à soberania de Jesus Cristo. Desde um bom dia de alguém que está segurando uma placa, ou você que está sentado ao lado de alguém, que você abraça, você faz uma oração, desde a pessoa que sobe aqui para fazer uma ministração, de um preletor, todos nós temos o desafio de exalar o bom perfume de Cristo, para que as pessoas que ainda não conhecem tenham um encontro com esse Jesus, e para aqueles que já conhecem sejam renovados, fortalecidos, apacentados desse rebanho de Jesus, amém? E lá na passagem de 2 Coríntios, no capítulo 2, versículo 14, Paulo faz uma menção sobre isso, e ele diz: mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Próximo versículo: porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que são salvos e entre os que estão perecendo. Vamos analisar um pouco o contexto desse versículo. A cidade de Corinto era uma cidade muito rica, era uma cidade cosmopolita, era uma cidade muito idólatra, era uma cidade de uma cultura desenvolvida, e ali era um ambiente propício para que uma igreja fosse levantada e alcançasse esse povo que era idólatra, um povo muitos envolvidos em feitiçaria, era uma cidade onde se movimentava muito o comércio. Muitos poderiam dizer, né? Não, uma cidade que nunca uma igreja vai crescer. Mas ao mesmo tempo, de uma visão otimista, é uma cidade que precisa muito e tem muito espaço para que o evangelho fosse expandido. Só que ali, uma igreja nova implementada por Paulo, uma igreja repleta, cheia de dons, é uma igreja que começou a passar por divisões, uma igreja onde começaram a se levantar falsos mestres, e Paulo, na sua primeira passagem, ele adverte severamente a igreja de Corinto, por causa das coisas que estavam acontecendo lá. Então muitos começaram a se levantar contra Paulo, achando que ele estava sendo um líder fracassado, achando que ele estava sendo um líder fraco. E Paulo, nessa segunda carta, quando ele faz essa menção, ele faz uma menção ao que acontecia em Roma.
Roma, quando o exército voltava de uma vitória, de um triunfo, voltava o general com seu exército, e ali se jogavam flores, aromas, para que o exército passasse, aquele aroma fosse um símbolo da vitória do exército. Então, tinha um general com seus comandantes, seus soldados, e eles passavam por aquele arco do triunfo, celebrando a vitória, mas junto com esse povo, vinham também aqueles que foram derrotados, aqueles que eles haviam capturado, e ao mesmo tempo que aquele perfume exalava uma vitória, se você ver o final do versículo, somos aroma de que entre os que estão sendo salvos, outras traduções, daqueles que caminham para a vida, salvos, os que caminham para a vida, também os que estão perecendo, ou seja, aqueles soldados capturados caminhavam para a morte, e ali eles também tinham o mesmo aroma, mas aí já era um prenúncio de uma caminhada para a morte. E quando Paulo traz esse versículo, nós temos um general. Quem é o nosso general? Porque o versículo anterior, projeta por gentileza o versículo 14 novamente. Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. Nós caminhamos sempre em vitória com o nosso Senhor Jesus, amém? Nós temos um general que caminha à nossa frente em caminhos de vitória. E aqueles que caminham com Jesus, caminham nesse aroma, exalam esse aroma de Cristo em caminhos de vitória. É uma vitória triunfal que já foi selada na cruz do Calvário, já foi selada com a ressurreição de Cristo. E hoje nós temos o Espírito Santo que nos foi enviado para que Ele produza em nós esse aroma de Cristo. Porém, ao mesmo tempo, existem aqueles que caminham, sentem esse aroma, mas eles não recebem Jesus Cristo. Esses sim caminham para a morte. E o nosso desafio é que no nosso dia a dia, mais do que nessas quatro paredes, a nossa vida seja uma vida de adoração. A nossa vida seja uma vida que faça as pessoas perceberem algo diferente. Nas nossas palavras, nas nossas atitudes, seja no ambiente de escola, faculdade, universidade, trabalho, no seu estágio, principalmente na sua casa. O perfume de Cristo seja exalado. Haverão dias maus? Haverão dias maus. Haverão dias de luta, de notícias difíceis. Haverão dias de injustiça com você. Haverão dias de dor, de angústia, de aflição. Haverão noites difíceis? Sim. Eu gosto de usar uma expressão, principalmente o esporte deixa isso muito claro. Tem dia que é noite, né, gente? Tem dia que não rende, não flui, não acontece, parece que dá tudo errado. E assim é o esporte. Às vezes, ontem, nós estivemos presentes, eu e a Laura. Nossos filhos fazem aula de tênis, e eles estavam participando de um torneio, e coisas da vida, um enfrentou o outro na semifinal. Jesus amado, não era para ter esse confronto, mas fizeram alguma coisa lá na tabela. Sábado à noite nós recebemos a tabela no celular, Giovana Belo contra Vinícius Belo. Falei, sangue de Jesus, como é que eu vou dar essa notícia? Aí eu fui buscar eles num evento, aí quando está no carro, o papo vem, papo vai, vocês sabem, amanhã tem um torneio, contra quem que vocês acham que vai jogar a semifinal? Cada um falou um monte de nome. Eu falei, pois é, vocês vão jogar um contra o outro. Aí já começou aquele clima, né? E o Vinícius, mais novo, 10 anos de idade, jogou a pressão para a irmã que é mais velha. Ih, a pressão está com a Giovana, porque ela é mais velha. Aí a Giovana já ficou preocupada, aí enfim, já teve aquela ansiedade, né? Eu fui conversando com eles, falei, acima de tudo vocês são irmãos, né? Um vai ganhar, o outro vai perder. O que ganhar nós vamos torcer para ser campeão. Mas enfim, você já vê a personalidade diferente dos dois. E eu vou dizer para vocês, a Giovana até que jogou bem e melhor, mas o Vinícius ganhou o jogo. Aí, gente,
Se a Giovana tivesse ganhado, ela é mais velha, tá tudo bem, mais novo, mas aí foi outro problema para ser administrado. Porque, enfim, mais velha, fica aquela pressão. E é isso, tem dia que você joga bem, tem dia que tudo está acontecendo, mas nos detalhes, a vida vai dando seus tropeços, a vida vai dando suas derrotas. E aí o que sai de nós é que faz a diferença. A Bíblia nos ensina sobre a armadura, para a gente nos revestir da armadura, o capacete da salvação para guardar nossa mente, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as sandálias da preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, apenas uma arma de ataque, que é a palavra de Deus, a nossa espada. São armas de defesa, de proteção, protege nossos pés, protege a nossa cintura aqui, os órgãos vitais, reprodutor, as emoções, cabeça, uma arma de ataque. Então existem os ataques contra todos, aqueles que caminham com Jesus e aqueles que não caminham com Jesus. Mas nós precisamos lembrar que nos dias difíceis, principalmente, é o nosso grande desafio de continuarmos sendo o bom perfume de Cristo, de liberar a palavra de vida, liberar a palavra da vitória. É fácil, igreja? Não é fácil, porque tem socos que a vida nos dá, que nos levam para a lona, que é difícil. Mas como uma vez um pregador disse, para aqueles que já estão prostrados aos pés de Jesus, você nunca cai, porque você não está de pé, você já está prostrado daquele que nos deu a vitória. Amém? E agora, nós vamos ver duas situações de duas mulheres que marcaram Jesus. A primeira, está lá em João 12, pode projetar por favor. Aqui nós temos uma passagem de uma mulher, e eu não sei quantos já assistiram no The Chosen, tem uma passagem que você vê Maria falando, e ela fala assim: como eu posso fazer algo para alguém que tem tudo? Como eu posso fazer algo para marcar alguém que ressuscita os mortos? Como eu posso fazer algo para marcar a vida daquele que cura os enfermos, que cura os aleijados, que liberta os possessos, que transforma vidas? E ela fica preocupada em como tocar aquele coração, como fazer algo que mexe com o coração do seu mestre. E ali 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Vamos lá? Versículo 2. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta, vamos prestar atenção nos personagens. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa. E então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Aqui Judas já estava perto de vender Jesus por dinheiro, e aqui ele questionava o dinheiro. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. E ele não falou isso por interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro e costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus: deixai em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim nem sempre terão. Uma pausa aqui. Nós temos um cenário. Na casa de Lázaro, tá? Marta servindo, Lázaro à mesa e Maria adorando. Nós sempre teremos esses 3 personagens, essa personificação aqui. Nós temos Martas servindo, dando boas-vindas, organizando uma iluminação, uma passagem, pessoas organizando uma ordem interna, pessoas em intercessão. Nós temos pessoas aqui orando, pregando, nós temos pessoas servindo.
nós temos as Marias aqui adorando aos pés de Jesus, nós temos pessoas que sempre derramando uma adoração aos pés de Jesus, e nós também temos os Lázaros sentados à mesa com Jesus, e todos com a sua devida importância. Nós nunca podemos pensar, o que está servindo olha para o Lázaro sentado à mesa e fala: que é isso? Esse cara só quer sentar e receber? Isso pode ser uma polêmica. Maria só quer lá adorar e não quer servir. Mas aqui não há críticas à posição, porque todos têm a sua importância. Só que, olha que interessante, Lázaro, aqui nós estamos em João 12. O que aconteceu em João 11, igreja? Lázaro ressuscita dentre os mortos, e ter Lázaro sentado à mesa é um milagre de Jesus, é a obra que Jesus faz. Lázaro é a personificação do poder de Jesus sobre a morte. Lázaro é a personificação que confrontava os mestres da lei. Lázaro é o simbolismo do que aquele que estava morto agora vive. E o melhor, projeta o versículo 9 por gentileza. Lázaro, aqui quando dá o tema da Bíblia, vamos lá, em João 11, Lázaro é ressuscitado, e a Bíblia menciona que Jesus, eles começam a tramar o plano para matar Jesus. Agora, em João 12, 9, o título do texto é: eles planejam a morte de Lázaro. Lázaro? Por que matar Lázaro, igreja? Lázaro não é mencionado como alguém que faz barulho, Lázaro não é mencionado como alguém que sai curando, Lázaro não é mencionado alguém que vai pregando, Lázaro não é mencionado alguém que incomoda. Mas a Bíblia diz em seguida que Lázaro, eles tramam a morte de Lázaro. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, a descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. 10. Assim os chefes sacerdotes fizeram planos para matar também. Sabe por quê? Porque Lázaro confrontava os saduceus que não acreditavam, por exemplo, na ressurreição. Lázaro era a comprovação do milagre do poder de Jesus. Lázaro confrontava aquilo que a sociedade tentava trazer como mentira. Nós precisamos dos Lázaros. Nós precisamos daqueles que são a prova do milagre de Jesus. Não tem um milagre maior do que ter a conversão de um homem, de alguém que roubava e parou de roubar, de alguém que mentia, era escravo da mentira e parou de mentir, de alguém que traía dentro da sua casa o seu cônjuge e largou a promiscuidade, a traição, alguém que exalava cheiro do pecado, da morte, mas passou a ser o bom perfume de Cristo. Sabe por que você é perseguido? Quando você decide se posicionar em Cristo? Porque você é a personificação de que Jesus vive. Você é a personificação que Jesus é poderoso para fazer o infinitamente mais. Você é a personificação que Jesus cura, que Jesus restaura um casamento, que Jesus restitui a sua família, que Jesus muda a sua história. E você acha que o inferno vai aplaudir? O inferno quer matar os Lázaros. O inferno quer calar a boca dos Lázaros. Por isso, não tenha medo de se posicionar. Mas eu vou ter rejeição. Mas eu vou ser resistido. Mas eu não vou ser promovido. Não aceite ser igual àqueles que caminham em caminhos de morte. Não negocie com eles, não se venda. Engraçado que tem muita gente que critica as pessoas que se vendem por dinheiro, que negociam por corrupção. Mas são pessoas que muitas vezes nunca receberam uma proposta dessa, principalmente no momento de dificuldade financeira. Mas se prepare, porque nos seus dias de luta, de deserto, podem vir propostas para tentar corromper, para te tirar de ser o bom perfume de Cristo. Amém?
E agora nós vamos lá para Marcos 14. Aqui é outra Maria. Ali no 1 João 12, nós estamos ali há 6 dias da Páscoa, nós estamos na casa de Lázaro, é a mesma cidade, Betânia. Jesus foi ungido nos pés. Jesus tem seus pés ungidos, porque Jesus estava prestes a ser sepultado. E uma pergunta: alguém conseguiu ungir Jesus depois, embalsamar o seu corpo depois de morto? Não. Quando os seus discípulos foram ao túmulo para fazer isso, já não dava mais tempo. Aqui foi um simbolismo, Jesus foi ungido nos pés e na cabeça, já o preparando para o sepultamento. E aqui nós aprendemos, igreja, que aquilo que nós precisamos fazer enquanto há tempo. Não deixe para amanhã. Não deixe para amanhã você se reconciliar com alguém, de você pedir perdão, de você alinhar a sua vida. Não deixe de vir para o altar. Ah não, eu vou curtir mais a minha vida, eu vou fazer mais isso. Às vezes pode não dar tempo de você fazer aquilo que tem que ser feito. E aqui em Marcos, já é na casa do Simão, o leproso, um homem que também havia sido curado. Esse aqui foi curado, porque se ele tivesse leproso, ele estaria isolado em outra cidade. Então Jesus em Betânia, reclinado à mesa, na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros indignados: mais uma vez, Judas aqui, né? Por que esse desperdício de perfume? Vamos lá. Ele poderia ser vendido 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres, e eles a repreendiam severamente. Deixa-na em paz, disse Jesus, porque a estão perturbando. Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que desejarem, mas a mim nem sempre terão. Ela fez o que pôde. Olha isso aqui. Ela fez o que pôde. Derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-a para o sepultamento. Eu asseguro que aonde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela faz será contado em sua. E nós novamente estamos contando essa história, fazendo se cumprir isso que Jesus falou. Aqui, nós temos uma mulher que quebra o vaso. Ela não queria simplesmente ungir a cabeça de Jesus, ela queria entregar tudo. Ela derramou tudo. Essa essência, esse nardo era muito caro. 300 denários, quando você estuda, um denário é considerado um dia de um trabalhador comum. Então, como se fossem 300 dias, vamos arredondar 10 meses, 12 meses de trabalho. Alguém aqui tem um perfume que te custou 10 meses de trabalho, 12? Difícil, né? Existem esses valores, mas difícil você ter isso. E esse nardo, ele era guardado para o dia das núpcias. Isso aqui a mulher guardava para um momento mais especial da sua vida. Essa Maria, suspeita-se que seja Maria Madalena, diferente da Maria, irmã de Lázaro. Essa Maria, ela pega aquilo que seria para a sua noite, ela quebra, além do valor financeiro, um valor emocional do seu melhor. A Bíblia diz que ela fez o que pôde. E aqui nós aprendemos que nós não faremos tudo para Jesus, mas nos ensina que nós precisamos fazer aquilo que podemos fazer. É fazer sem ressalva, é um coração inteiro no altar de Jesus, é um coração sem reservas. Não é o que dá, não é o que sobra, é aquilo que você sabe que você pode, é a sua melhor adoração, é quando você for servir, você dar o seu melhor servindo a Deus. Por quê? Porque essa adoração inundou a sala em que eles estavam, esse aroma inundou o ambiente. E quando você faz isso, existem pessoas que vão achar ruim, e existem pessoas que vão admirar. A nossa atitude sem reservas, de um coração totalmente voluntário, no altar, entregue, faz toda a diferença, e Jesus nos chama para isso. É um coração voluntário, não é religião que vai te salvar, não é você fazer por protocolo, porque Jesus não vê a atitude, Jesus vê o que tem dentro de você. Nós como humanos não conseguimos discernir a intenção,
A Bíblia diz que só o Espírito Santo consegue discernir a intenção dos nossos corações. Nós conseguimos ver os frutos que as árvores dão, mas a intenção a gente não sabe, mas Jesus vê. E a pergunta é: o que a sua vida vai fazer? E em quanto tempo será falado daquilo que você fez? Aqui nós estamos há mais de 2000 anos falando de uma entrega total, aos pés de Jesus, ali ungindo, né, a cabeça de Jesus. Então, quando nós somos alcançados por Jesus, nós nos tornamos o aroma, o perfume de Cristo. Ele nos transforma, nos lava com teu sangue. Nós, quando entregamos uma adoração, essa adoração inunda o ambiente onde nós estamos. Mas tudo isso é para todos nós. Nós vamos caminhar agora lá para Lucas 18. Nós temos uma passagem, e aqui eu vou avançar, Lucas 18, 38. Nós temos aqui a caminhada, a última passagem de Jesus por Jericó. Isso aqui tudo, gente, já é a reta final. Um momento ali 6 dias antes, outro momento 2 dias antes, tudo Jesus já sendo preparado para a crucificação. E a sua última entrada aqui em Jericó, Jericó é a cidade mais baixa que existe, fica a 400 metros abaixo do nível do mar. Jericó era uma cidade com muitas tamareiras, palmeiras, cidade ela era muito frequentada por homens importantes, por causa de águas termais, tinha todo um contexto muito importante. E Jesus passando ali, ele tinha uma obra a fazer na vida de um homem. Só que Jesus, quando caminhava para ir fazer a obra na vida desse homem, Jesus sempre foi interceptado por pessoas que clamavam por ele de todo o coração. E aqui nós temos um cego, um homem de poucas posses, um homem marginalizado. Ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí o versículo 39... Os que iam adiante repreendiam para que ele ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou ao homem que lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: Senhor, o que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver. E Jesus lhe disse: recupera a visão, a sua fé o curou. Jesus, enquanto ele passa, Jesus, N exemplos, foi interceptado por homens e mulheres que a sua fé fez Jesus parar a sua caminhada. E você sempre vai lembrar disso, porque Jesus continua caminhando, Jesus continua fazendo a sua obra, e a sua fé vai interceptar esse Deus, a sua fé vai mover a atenção dele, a sua fé, como a esmola daquela viúva, ela deu o que tinha, ela atraiu os olhos de Jesus. Essas duas Marias tiveram um momento que atraiu o coração de Jesus. Esse homem com seu clamor, sem reservas: tem misericórdia de mim. Outros, quando Jesus entrou numa aldeia de leprosos, Jesus se compadeceu deles. Por quê? Porque é um clamor que vem de sinceridade, de um coração que se esvazia, de um coração sem reservas, de um clamor puro. E ele recuperou a visão. E aí Jesus continua. Olha só que sensacional. Isso nós estamos em Lucas 18. Entramos em Lucas 19. E nós entramos agora na história de Zaqueu. Então nós saímos de um homem sem posses, um homem pobre, um homem rejeitado pela sociedade. E Jesus entra em Jericó, atravessa a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante, subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar na sua casa. Vocês conhecem alguma outra pessoa que Jesus se ofereceu para ir na casa? Não. Olha que coisa doida. Quem que era Zaqueu? A Bíblia diz que Zaqueu era o maioral dos publicanos. Vamos pensar nos dias atuais.
Zaqueu era um homem como se fosse o chefe da Receita Federal. Ele não era bem visto nem pelos romanos, nem pelos judeus. Pelos judeus ele era inimigo. Por quê? Porque os publicanos, eles tinham uma autorização de cobrar um imposto que Roma queria. Então Roma escolhia, dava autorização para essas pessoas, elas iam cobrar. Mas eles podiam cobrar um extra. E eles cobravam esse extra do jeito que eles quisessem. Ele não só era esse homem quando ele era o chefe, ou seja, a riqueza era concentrada nele. Imagina o tanto que ele era odiado. Ele acertava com o Império Romano que devia, e era um cara de grandes posses, grandes riquezas. Tá? Se a gente fosse pensar nos dias atuais, e a gente visse Jesus falando para algum líder político, não vou citar nomes, mas pense em quem você quiser. Jesus fala, vou lá na sua casa, e fala assim, meu Jesus amado, né? Jesus tem certeza, esse cara, ou alguma autoridade, né, de fatos recentes que estão acontecendo, alguém que você está com muita raiva, alguém que você está com ódio, aí Jesus vai lá para a casa dessa pessoa. Nós temos esses dois contextos. Jesus levanta um cara sentado à margem do caminho, e Jesus pede para alguém que era de grandes posses, mas ao mesmo tempo, dentro do seu coração, um homem que era muito rejeitado, um homem odiado, mas rico, e ele pede para esse homem descer. Um ele levanta, o outro ele pede para descer. Um teve que se levantar, vencer o seu orgulho, suas dificuldades, e Jesus vai lá, faz a obra na vida de Zaqueu. Jesus transforma a vida de Zaqueu, e Zaqueu foi impactado por Jesus, e Zaqueu diz que venderia metade dos seus bens, e estaria disposto a restituir 4 vezes aqueles que ele roubou. Não é por causa disso, Jesus falou, hoje teve salvação nessa casa, não é por causa da doação, da restituição que Zaqueu foi salvo, aquilo só era algo que estava sendo internalizado do que aconteceu no interior de Zaqueu. Zaqueu foi transformado, Zaqueu foi convertido a Jesus Cristo, e ele queria restituir porque o seu coração mudou. Tem muitas pessoas que fazem boas ações de caridade, mas não tem a salvação no seu coração. Você às vezes pode ser uma pessoa de grandes posses, você ajuda muitas pessoas, mas não é isso que te traz a salvação. O que te traz a salvação é você receber Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Aí entra a bondade e a benignidade na sua vida, que são fruto do Espírito. São duas coisas, bondade e benignidade. Uma é a bondade em movimento, em ação. A outra é você ter isso já dentro do seu coração. Isso tudo é fruto do Espírito. Mas onde eu quero chegar aqui? Nós vivemos uma semana, nós vimos a morte do Charlie lá nos Estados Unidos, todos acompanharam, né, imagino. Foi muito polêmico. Eu assistindo aquilo começou a me dar raiva, aquilo começou a me encher de ira. A gente acompanhando coisas dentro do nosso país, e aqui eu não vou politizar, eu não quero que você fique escandalizado com nada, mas analisando a situação política do nosso país, um julgamento muito importante, e de repente nós temos em outro país uma morte, e pessoas debochando desse assassinato, pessoas falando que vão matar outros, que isso foi pouco, que foi, né, que aquela pessoa pagou pouco. E eu lendo aquilo, igreja, eu vou confessar um pecado, eu comecei a ficar com raiva. Aí veio aquela vozinha dentro de mim, né, que eu comecei a desejar o mesmo para aquelas pessoas, aquela justiça, sabe? Que cara filho da mãe. Aí você começa a pensar, aí me vê alguns nomes, e se tal autoridade do governo morresse, qual que seria a sua reação? Você ia achar pouco ou você ia achar ruim? E se fulano fosse assassinado? Sabe o que eu enxerguei, igreja? Que nós somos tão condenáveis quanto aqueles que nós condenamos.
E eu vi e falei: opa, será que eu estou sendo o bom perfume de Cristo? Porque nos momentos de injustiça, quando a gente deixa aquela justiça com as mãos humanas tomar conta do nosso coração, quando a gente deixa aquela raiva, aquela ira tomar lugar no nosso coração, nós saímos do lugar de ser o bom perfume de Cristo, porque nós queremos que as pessoas paguem pelos seus erros, nós queremos que as pessoas recebam o mal com o próprio mal. E eu olhei para dentro de mim e eu encontrei um coração, que vamos continuar lendo lá o de Lázaro, por gentileza, de Zaqueu. Olha o que a Bíblia diz aqui, pode colocar lá no último versículo que a gente leu. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Próximo. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Algumas traduções diz que todo o povo começou a murmurar. Por que o povo murmurou? Porque o povo sabia da má fama de Zaqueu. O povo, ao invés de ficar feliz que Jesus ia transformar uma vida, o povo, ao invés de ficar feliz que Jesus ia fazer uma obra redentora dentro de uma casa, salvar um homem, o povo o quê? Murmurou. Porque o bom perfume de Cristo não se restringe a nós. O bom perfume de Cristo, Ele faz uma obra em nossas vidas. Jesus faz uma obra em nós. Jesus faz uma obra por meio de nós. Através de nós. Jesus constantemente está fazendo a obra em nós, para nós sermos cada vez mais um melhor bom perfume de Cristo. Jesus também quer fazer de nós, através de nós, exalando esse bom perfume de Cristo, a diferença em todo lugar que nós formos. E quando nós nos ajoelhamos e adoramos a Cristo, por meio de nós também há o bom perfume de Cristo sendo exalado. Em nós, por meio de nós e através de nós. Você está aqui hoje, ouvindo essa palavra, porque Jesus está levantando uma igreja que exala o seu bom perfume. Nós precisamos abrir mão de preconceitos que nós temos, seja por ideal político, seja por ideal religioso, porque nós, infelizmente, nós convertemos Jesus a ser evangélico, como se o Deus fosse só o Deus dos evangélicos. E nós corremos um sério risco de ser como aqueles mestres da lei, de termos o conhecimento da palavra, mas por dentro nós estamos podres, não vivemos aquilo que pregamos e acreditamos, e ao invés de exalar o bom perfume, nós só exalamos conhecimento, mas cadê a prática desse coração que ama o diferente, que ama e ora pelo seu inimigo? E que Deus nos leve a uma semana, aonde nós possamos ser moldados por Ele na sua presença, onde nós possamos adorá-lo para que o ambiente se exale o perfume de Cristo. É tudo, é quebrar tudo, é fazer o que pode, e através de nós, esse perfume alcançar as pessoas mais difíceis. E eu vou te dizer, quando essas pessoas são alcançadas, muitos vão tentar matá-la, muitos vão tentar calar a boca dela, assim como tentaram fazer às vezes com você, comigo, porque eles tramaram a morte de Lázaro, e nós precisamos alcançar os Lázaros que estão ao nosso redor. Amém? E eu queria que você ficasse de pé nesse momento, e que você fizesse uma análise para dentro de você, se você tem sido o bom perfume de Cristo. Hoje o Espírito Santo, se fosse olhar para dentro de você, se você fosse ter um encontro com Jesus, a minha pergunta para você é: você consegue interceptar Jesus com a sua fé? Jesus parou no meio do caminho. Quando aquelas duas Marias adoraram Jesus com tudo que tinha,
com algo significativo, elas tocaram o coração de Jesus. Essas Marias não tinham título, elas não tinham microfone na mão, não eram pessoas tão relevantes na sociedade, mas eram pessoas que tocaram Jesus. Elas fizeram parte do momento triunfal de Jesus, porque quando elas foram lá para embalsamar o corpo de Jesus, nós temos a frase, uma das frases mais emblemáticas, onde o anjo pergunta: por que procuras o que vives entre os mortos? E elas não tinham mais tempo de fazer nada, mas elas fizeram enquanto tinha tempo. E se Jesus olhasse para dentro do seu coração, o seu coração é um coração que se preocupa em exalar esse bom perfume no seu ambiente de trabalho? Ou você tem vergonha de se posicionar, porque você tem medo de perder cliente, você tem medo de perder uma oportunidade de ser promovido, você tem medo de ser ridicularizado e até marginalizado, você tem medo de perder uma amizade, e você não se posiciona, você perde a oportunidade dessa pessoa que convive com você, de sentir um aroma diferente, de ver um brilho diferente, de ser atraído por esse perfume, e vir à casa de Deus, ir para uma célula, para um discipulado, porque esse perfume é um perfume que faz bem para ela, um perfume que atrai ela, porque nós temos dois tipos de pessoas que caminham nesse caminho perfumado, são as pessoas que caminham da vitória triunfal com Jesus, para caminhos de vida, vida eterna, mas ao mesmo tempo nós temos pessoas que estão caminhando conosco, mas estão caminhando para a morte, e nós não podemos nos calar como igreja, nós não podemos nos calar, porque Jesus, quando nos comissiona a ir por todo o mundo, fazer discípulos de todas as nações, a batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, há uma promessa que Ele estará conosco até a consumação do século. A promessa de que Ele estará conosco é na caminhada, onde nós nos preocupamos em jamais perder o bom perfume de Cristo, é andar com Cristo nessa caminhada triunfal até a eternidade, e cada vez mais trazer pessoas conosco, nossos familiares, amigos, desconhecidos, pessoas que hoje sofrem, pessoas que hoje clamam, sofrem de dor, pessoas que hoje vivem numa depressão profunda, acordam nas madrugadas, estão com as suas almas presas no cárcere, estão com as suas almas dilaceradas, almas que não veem solução, não conseguem ver uma luz no fim do túnel, e essas pessoas clamam: Senhor, me ajude, Senhor, tem misericórdia de mim. E às vezes a solução de Deus para essa pessoa é cruzar o seu caminho, e você não tem ideia do que um bom dia pode fazer na vida de alguém. Eu gosto muito de correr, e quando eu vou correr, às vezes 5 da manhã, 5:30 da manhã, eu cruzo o caminho de 2 senhorinhas, e uma dessas senhorinhas, ela levanta a mão e me abençoa, e às vezes eu estou tão cansado, gente, que eu fico pensando: cadê a senhorinha? Eu quero o bom dia dela, eu quero aquela bênção, eu quero aquele perfume de Cristo. E quando ela levanta a mão e fala: Deus te abençoe, meu filho, ainda mais com aquela voz de vovó, aí eu levanto minhas mãos e eu falo amém. E eu sempre oro a Deus, para Deus ir ministrando na minha vida durante a minha corrida, para eu ser ministrado pelo Espírito, para Deus ministrar na minha fé, na minha caminhada, na minha corrida. E quando eu não encontro ela, eu sinto falta dela. E esses dias eu cruzei o caminho dela, ela não falou nada. Eu falei: hoje é o meu dia de ser o bom perfume na vida dessa senhora, eu vou abençoar essa senhora. E eu passei, eu falei: Deus te abençoe. Nós não temos dimensão do que um simples sorriso, quando alguém entra numa igreja, você olhar no olho de alguém, você não tem dimensão em quão densas trevas às vezes aquela alma está vivendo. Deus te levará hoje a você fazer a diferença na vida de alguém essa semana, orando por alguém que você não tem nem intimidade, mas o Espírito Santo vai te impelir a orar, o Espírito Santo vai te impelir a fazer uma oferta.
São nomes que Deus vai colocar no seu coração. A igreja precisa ser igreja. A igreja precisa ser igreja de alcançar o necessitado, o aflito, a viúva, o pobre. Às vezes aqui dentro dessa igreja, alguém do seu lado está passando a maior luta da sua vida e você nem sabe. Mas a gente preocupado em vir à igreja, às vezes num protocolo já comum das nossas vidas. Eu venho para a casa de Deus, eu recebo aqui, eu adoro a Deus, recebo, check na sua agenda, e eu vou para casa viver o meu domingo, ter um almoço com a família. Mas Deus tem mais do que isso para a igreja. Aqui ontem o bispo Rodovalho pregando para os homens, ele falou: isso aqui é o lugar onde nós movemos o universo. Aqui é o lugar onde saem raios de poder, raios de luz, porque quando você adora a Deus, o poder é manifestado. Quando você ora, Deus envia anjos. Aqui destinos, famílias são transformadas. E eu quero encerrar dizendo: Deus tem uma obra para fazer em você. Deus tem algo a fazer por você. Mas Deus também tem uma obra para fazer através de você. Eu queria te convidar a terminar esse culto como aquelas duas Marias aos pés de Jesus. Seja na sua cadeira, no altar, aonde você quiser. Eu queria te convidar a você derramar o seu melhor. É aquilo que você pode fazer. É a sua adoração, é a sua entrega. Eu quero que você adore ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Eu quero que você derrame o melhor que há em você. Não guarde reservas. Maria quebra aquele vaso porque ela não queria reter nada. Ela queria deixar o tudo dela aos pés de Jesus. Você que nos acompanha no sede online, aonde você está, enquanto você adora, esse bom perfume é exalado aonde você está. Senhor, Tu és o nosso Senhor, e nós te louvamos porque o Teu amor nos alcançou. Nós te louvamos porque nós fomos transformados, lavados, remidos. Não há outro Deus a não ser o Senhor. Nós queremos ser moldados, aprimorados, porque nós queremos fazer tudo o que podemos. Não é o que sobra, não é o tempo que sobra, não é se der eu farei. Não, mas o Senhor é a nossa prioridade, e nós te adoramos. Nós nos derramamos hoje aos seus pés. Joelhos aos pés da cruz, posso ir além. O melhor lugar para se estar é aos teus pés. Joelhos aos pés da cruz, posso ir além. O melhor lugar pra se estar é aos teus pés. Já vi o seu amor fazer milagres, você me sustentou. Vamos ficar de pé, igreja. Vamos louvar a Deus, toda a igreja junto. Erga a sua voz, erga o seu clamor, erga, adore ao Rei dos Reis, adore a esse Jesus. Enquanto nós adoramos, Ele faz uma obra completa em nós. Eu creio que Deus está derramando cura sobre você. Deus está trazendo provisão. Ele está fazendo uma obra completa na sua vida. Como fogo vem e me envolve. Vitorioso és, vitorioso és.
Jesus. Vitorioso és, Jesus. Igreja, hoje é dia de nós descermos do nosso orgulho, como Zaqueu desceu daquela árvore. A Bíblia diz que ele desceu depressa. Às vezes você pensa, não, é só para o cara que está longe do Evangelho. Não, para você também que está servindo a Jesus há tantos anos. Tem hora que você se perde pelo orgulho. Você se afasta do bom perfume de Cristo, porque o orgulho tomou conta do seu coração. Você se tornou um conhecedor intelectual do conhecimento, mas perdeu o poder da palavra revelada, perdeu o poder do amor, do verdadeiro aroma de Cristo. E Jesus hoje te chama para você descer rápido desse orgulho. Jesus nos chama para que a gente derrame o nosso melhor aos pés dele e restituir aquilo que a gente precisa restituir. Liberar perdão, pedir perdão, é uma obra completa que ele tem para fazer nas nossas vidas. E eu vou inverter aqui um pouco. Eu não sei se hoje você está nos visitando, você ouviu uma mensagem dessa, mas você que está nos visitando pela primeira vez e ouviu essa mensagem pela primeira vez, e você quer receber Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, não é religião que salva, é Ele no teu coração. Eu queria te chamar aqui à frente. Eu quero te convidar a descer depressa como Zaqueu desceu. Eu quero te convidar a descer aqui, você que quer ter uma vida transformada. Você sabe que você precisa descer dessa árvore. Você precisa abrir mão do orgulho. Você precisa abrir mão de uma vida que hoje te afasta da presença de Jesus. E você precisa de um encontro com Ele. Você pode vir aqui à frente, porque eu quero te dizer algo. Jesus quer entrar na sua casa. E Jesus, quando entra na sua casa, há uma revolução, há salvação. Porque o Evangelho fala sobre isso. Jesus não quer te conhecer à distância. Jesus quer comunhão. Jesus foi para a casa de Zaqueu porque ele queria comunhão, ele queria intimidade. E é isso que ele quer na sua vida. E eu quero te dizer, sua vida nunca mais será a mesma. E eu quero que a igreja aplauda, porque hoje há salvação na casa de Deus. Amém? Você pode acompanhar a Aline, por gentileza. Ela vai orar com você, ela tem um presente para você. E igreja, nós vamos agora para o momento dos nossos dízimos e ofertas. E o nosso dízimo é a nossa aliança com a casa de Deus. Nosso dízimo é